O princípio de uma liderança é a autoliderança. Isso nós aprendemos com Cristo, no sentido espiritual. Nós percebemos que Jesus, antes dele liderar pessoas, ele se autolidera. É muito interessante porque Jesus, ele era Deus, todavia ele veio em um corpo de carne como eu e você, sujeito ao pecado. Cristo, quando ele estava aqui na terra, ele estava sujeito a pecar, ele estava sujeito a errar. Tanto é que a palavra diz que em tudo ele foi provado, em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Nós entendemos aquela passagem no deserto, quando o diabo vai fazer a tentação dos 40 dias sobre Cristo. Ele o tenta porque ele sabia e tinha consciência de que Jesus estava sujeito ao pecado, sujeito ao erro. Então, nós percebemos que Jesus, quando o jovem rico vai até ele e fala assim, bom mestre, né? E é interessante porque Jesus fala assim, por que me chamas bom? Só há um bom que é Deus. Bom é Deus. E quando nós entendemos essa expressão que Jesus está trazendo aqui, há uma certa confusão na nossa mente. A gente pensa assim, puxa, por que Jesus está falando que bom é Deus? Mas ele também não é Deus? De fato ele é. Porém, naquele exato momento, Jesus ele estava num corpo de carne, sujeito ao erro, sujeito, entre aspas, à maldade, porque o pecado faz com que a morte reine sobre a pessoa, sobre o ser humano. O pecado, o salário do pecado é a morte. E o pecado ele perverte tudo aquilo que tem a sua natureza. Se a minha natureza é boa, se o pecado entra, ela se torna má. Então, entenda, Jesus estava ali e sujeito ao pecado e toda espécie de pecado, porque a Bíblia fala em tudo ele foi provado, em tudo ele foi tentado. Então, em todas as espécies de erro, Jesus estava sujeito. Mas como que Jesus não caiu? Como que Jesus não pecou? Porque Jesus, ele conseguia se autoliderar. E é interessante que ele vai trazer para nós a receita dessa autoliderança. Ele vai dizer assim que, principalmente o Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar diversos relatos no Evangelho de Lucas, onde Jesus ele se retirava para a oração. O Evangelho de Lucas nos traz aqui um ponto de pensamento de que nós passamos a entender que Jesus, durante o seu ministério, ele mais ficou sozinho, solitário com o Pai, com Deus, do que acompanhado e rodeado de multidões. Porque diversas vezes os discípulos acordam, cadê ele? Cadê ele? Onde ele está? E Jesus estava lá orando. Nós vamos encontrar uma certa ocasião onde as multidões vêm para ser curada, para tocar nele. E quando Jesus vê a multidão se aproximando, ele se retira para um lugar solitário para orar. Sabe, Jesus ele sabia e tinha consciência disso. Eu estou sujeito ao pecado, estou num corpo sujeito ao pecado. Então eu preciso me autoliderar. E essa autoliderança Jesus conseguiu no seu lugar secreto, orando no lugar solitário ao Pai. Por isso que ele vai trazer a orientação. Você, quando for orar, vai no teu lugar, fecha o secreto, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o Pai em secreto. Sabe, porque ele está falando de algo que ele fazia, porque o princípio de nós conseguirmos uma autoliderança sobre nós é a comunhão com Deus. Porque aquele que é perfeito, aquele que não erra, ele tem sobre a nossa vida para derramar, para despejar sobre a nossa vida uma graça de que a nossa natureza venha a ser autocontrolada. Então, Jesus, ele, antes de liderar vidas, antes de liderar pessoas, ele se autolidera. Então, se você e eu queremos ser um bom líder, e líder nós somos dentro de casa, como marido, como esposa, como filho, no trabalho, na sociedade, nós desempenhamos várias áreas da nossa vida como líder. No sentido espiritual, porque não de liderar vidas para o reino de Deus, liderar pessoas na igreja para o reino de Deus, um grupo de pessoas, sabe? Almas que nós podemos ali liderar para que sejam salvas, para que eu e você possamos exercer uma liderança de sucesso. Nós precisamos primeiro nos autoliderar. E essa autoliderança, o Senhor está dizendo, não vai vir da sua capacidade, do seu conhecimento, do seu intelecto, mas essa autoliderança, ela vai vir de uma viva e plena comunhão comigo. Assim como Jesus, ele conseguiu se autoliderar em cima do pecado, em cima de um corpo que estava sujeito ao pecado, mas não pecou. Ele conseguiu isso porque ele tinha uma convivência diária com o Pai.
Ele tinha um momento solitário direto todos os dias com o Pai. E isso lhe otorgou poder e autoridade para que ele pudesse se autoliderar. Então, para você e eu sermos esse líder de sucesso que Jesus quer sobre vidas, sobre pessoas, que você possamos no secreto aumentar a nossa comunhão com Deus para conseguirmos a nossa autoliderança. E então nós iremos glorificar o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.